Certo. Posso começar, então? Por favor. Deixa eu tentar aqui. Pontualissimamente, conforme tudo que se tem feito online. Deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Maravilha. Ótimo. Tenho 26, mas vou ser breve, prometo. Ok. Deixa eu ver aqui o que é modo apresentação, né? Assim, tá bom? Maravilha, lindão. Tá, só colocar meu cronômetro para não me perder. Bom, o trabalho que eu apresento hoje... Bom, primeiro, bom dia, né? Eu sou Ana Lígia, sou arquiteta e urbanista pela FAUSP, faço mestrado em Planejamento Urbano e Regional, também na FAUSP. Esse artigo é parte do meu mestrado, do meu trabalho, e ele é intitulado O Modelo Muda, os agentes seguem os mesmos? Um estudo sobre a linha 4 e o papel das grandes empreiteiras nacionais. Essa pesquisa é parte de um grupo de pesquisa CNPq e eu conto com o apoio da FAPESP para o meu mestrado. O artigo se estrutura da seguinte forma: nosso objetivo aqui é compreender o modelo contratual das parcerias público-privadas e a crescente mobilização das PPPs para a produção de infraestruturas no Brasil. Como estudo de caso, eu tomo a linha 4, amarela, do metrô de São Paulo, que foi a primeira parceria público-privada assinada no Brasil e também a primeira no setor metroviário. E eu dou destaque aos agentes e fluxos financeiros mobilizados na produção dessa linha, e para procurar compreender uma maior complexidade que esse modelo representa. E dentre os agentes, eu dou destaque para as grandes empreiteiras nacionais, por serem agentes historicamente presentes no setor e que vão continuar hegemônicos durante essa transformação no modelo, na forma de produção. E nos questionando se o modelo muda e os agentes hegemônicos reestruturados, né, permanecem os mesmos. Muito brevemente, na primeira parte do artigo, a gente faz uma retomada sobre a reestruturação neoliberal no Brasil e o avanço das parcerias público-privadas. Qual é esse contexto? Não vou me alongar aqui, mas só destacando que no Brasil o avanço neoliberal se dá principalmente a partir da década de 90. Como marcos muito importante, a gente tem a Lei de Concessões de 1995, que regula as concessões comuns, dentro de um movimento geral de privatizações, tanto da infraestrutura quanto de serviços públicos pelo Estado, e culminando já no governo Lula com a Lei de PPPs, que foi promulgada em 2004. E como a gente vê, a Lei de PPPs ela cria duas modalidades de PPPs, a concessão patrocinada, que foi a mobilizada para o contrato da linha 4, e a concessão administrativa. Não vou me alongar aqui agora também na diferença entre ambas. Porém, com relação, a gente entende, né, que as parcerias público-privadas e a instituição dessa lei, ela promoveu uma complexificação e aprofundou o modelo de concessões que até então era vigente, com a concessão comum da Lei 8789 de 95. Isso porque ela possibilitou a contraprestação pecuniária por parte do ente público ao concessionário privado. Então, ela permitiu que se alcançassem serviços que antes eram financeiramente inviáveis de se conceder, e o metrô é um importante exemplo disso, porque os custos, né, de operação e manutenção são superiores do que a tarifa dos usuários. Então, é um serviço financeiramente deficitário, em que era inviável se conceder pela concessão comum. Possibilitou juntar no mesmo contrato a concessão de serviços e a realização de obras, repartiu os riscos e as atribuições entre os agentes públicos e privados, criar uma forma de remuneração vinculada ao desempenho do concessionário e promover acesso a novas formas e fontes de financiamento. A gente vai ver que foram pontos importantes na modelagem da linha 4. Como a gente entende, a linha 4 ela foi um modelo de transição, porque ela separou obras do contrato de concessão. A rede básica, desde 1968, já previa a linha 4,
A partir da década de 90, ela foi colocada como prioridade na Companhia do Metropolitano. Então, desde 90 já tem estudos e desde sempre com bastante presença dos organismos multilaterais, como o IFC, que é um dos braços do Banco Mundial. E em 2002, abriu-se uma linha de financiamento do BIRD e o Estado de São Paulo, por meio do metrô, da Companhia do Metropolitano, conseguiu o primeiro financiamento para as obras da linha. O Estado proveria as obras e depois concederia o serviço para a iniciativa privada. Esse financiamento, porém, trouxe algumas condicionantes que foram importantes para o desenvolvimento do projeto. A primeira delas, mais relevante, é o contrato do tipo turnkey, de empreitada integral, diferentemente do que antes era promovido de empreitada por preço unitário ou por preço global. Então, antigamente você tinha uma mobilização de muitos mais contratos. Como a gente vai ver, foram 4 lotes de contratos só no desenvolvimento das obras. Cláusulas de mediação e arbitragem nos contratos para resolver litígios entre as partes. E condicionou a posterior concessão à iniciativa privada da linha. Lembrando que, em 2002, ainda não se tinha um modelo de concessão, a lei de PPPs é de 2004, então teria que ser desenvolvido. E, em 2004, um novo financiamento, junto com o JBIC, né, o Japan Bank, no mesmo montante do financiamento primeiro, e iniciou-se, então, por conta do metrô, que ficou responsável pela construção dos túneis e estações, fornecimento de sistemas de energia, telecomunicação, controle local, sistemas auxiliares e controle de arrecadação das fases 1 e 2 das obras. Os lotes foram os 4 lotes, como eu falei anteriormente, os 3 primeiros lotes da fase 1, o lote 4 da fase 2. No lote 4, a gente tem uma rescisão de contrato em 2015 com a Isolux Corsan Corvian. Em 2016, um novo contrato com a TC Linha 4. E aí, já destacando quem são as empresas desses contratos. Sobre os contratos de empreitada, né, cabe destacar que eles são regidos pela Lei 8666, de 93, a Lei de Licitações e Contratos. Eles são contratos tradicionais, podemos dizer assim, porque foram mobilizados na provisão das outras 3 linhas, né? Da linha 1, azul, que foi a primeira, da linha 3, vermelha, que foi a segunda a ser construída, e da linha 2, verde. E entendendo esse contrato como muito característico do que a Priscila Connolly chama, a Priscila é uma professora, né, e pesquisadora mexicana, que estuda o metrô na Cidade do México, com um foco também nos agentes, e mobilizando o conceito de formas de produção. Ela trabalha com a forma de produção do contratismo. Em espanhol, né, as empreiteiras são las contratistas. Então, o contratismo seria essa forma em que o Estado, ele ainda detém a propriedade da infraestrutura, ele detém o direito de exploração depois dessa infraestrutura, e ele é quem promove e financia o desenvolvimento dessas infraestruturas, contratando as empreiteiras para as obras. Essas empreiteiras que não têm propriedade da infra em nenhum momento, o lucro delas é realmente sobre a exploração das obras, e ela arrisca muito pouco capital próprio nesse negócio. Então, é um modelo desenvolvimentista de Estado que comanda. E, nesse sentido, a Companhia do Metropolitano, que nasceu em 68, mobilizava recursos da esfera estadual e federal para provisão dessas linhas anteriores. Ela era entendida como uma empresa pública altamente capacitada, tanto na provisão quanto na operação depois das linhas do metrô. E em um segundo momento, né, como uma das condicionantes do financiamento com o BIRD, teria-se que conceder essa linha à iniciativa privada. Não era só uma imposição do BID, era também uma vontade da Companhia do Metropolitano, estava alinhada aos preceitos neoliberais também do Estado de São Paulo, e formou-se, como não era uma modelagem, era uma modelagem inédita, formou-se um grupo técnico intersecretarial, pode-se dizer, com membros da Secretaria da Fazenda, da Companhia Paulista de Parcerias, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, da Companhia do Metropolitano, consultores jurídicos da PGE
e a contratação do Unibanco, que é um banco nacional, como advisor, que foi quem fez a ponte entre iniciativa pública e privada na modelagem do contrato. Essa modelagem que foi entendida como uma verdadeira força-tarefa para conseguir aí uma possibilidade, né, juridicamente viável de se elaborar essa concessão, que se deu em paralelo à elaboração da lei das PPPs também, a lei das PPPs paulista, que também foi promulgada em 2004. Entendeu-se que os pontos críticos do projeto eram, primeiro, conseguir garantias exequíveis para essa concessionária, para atrair, né, o parceiro privado. Ela não poderia se submeter ao regime de precatórios, como com contratações tradicionais com entes públicos. Então, fundou-se também em 2004 a Companhia Paulista de Parcerias, e ela assumiu a posição de fiadora desse contrato pelo Estado. Ela constituiu um fundo de investimento, onde depositou cotas do Tesouro para realmente funcionar como um contrato muito mais facilmente exequível do que entrasse no precatório. O sistema tarifário era um ponto muito importante para garantir a remuneração tarifária, né, dessa concessionária. Então, pontos que eu vou passar bem rapidamente, mas que são novidades em relação aos modelos anteriores. A diferenciação, a concessionária ela recebe uma tarifa contratual e não se submete à tarifa política, que é a tarifa passada aos usuários, né? A linha está integrada a todo o sistema, não existe diferenciação de catraca, então garante-se uma demanda, né, de usuários muito relevante. O usuário recebido por usuário que entra nessa linha. Existe uma centralização, uma previsão de centralização da arrecadação de toda a tarifa do sistema. Então, o contrato previa uma câmara de pagamentos, mas no fim foi instituído o bilhete único, que centraliza a arrecadação diária de todas as tarifas dos usuários e repassa a CPTM, ao metrô e a Via 4. Só que a Via 4, ela também, por esse contrato, adquiriu o direito de preferência no recebimento dessas tarifas diariamente. Tá? O bilhete único ele é gerido pela SP Trans e os valores são geridos pela Caixa, que faz esse repasse diário. Esse sistema tarifário é muito importante porque ele viabilizou o financiamento da concessionária via Project Finance. O Project Finance, também não vou me alongar muito, mas é uma forma de financiamento em que não se tem uma garantia real desse financiamento, mas o projeto e a capacidade de fluxo de caixa desse projeto funciona como uma garantia e foi conseguido junto ao BID também, um braço do Banco Mundial. Outro risco importante era o risco de demanda. A concessionária precisava garantir o recebimento das tarifas e garantir uma demanda de usuários para pagar essas tarifas. Criou-se, então, um sistema de bandas ou de colchão de demanda, com base na demanda projetada, no estudo de demanda projetada, em que o Estado ele arca com os prejuízos, né? Numa faixa abaixo de 90% até 60% de demanda, a concessionária compartilha os lucros se a demanda estiver entre 110% e 140%, e fora desses valores, você tem a previsão de uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Dessa forma, né, solucionados e mitigados os riscos apontados, o contrato de concessão foi assinado em novembro de 2006, com a Via 4, que ficou responsável pelo material rodante, implantação dos sistemas, operação e manutenção da linha. Essa é uma metodologia que a Priscila Connolly também faz no trabalho dela, de seguir o fluxo do dinheiro, e a gente montou esse esqueminha de provisão da linha 4 para dar destaque aos agentes envolvidos e aos fluxos financeiros e buscar entender se há uma maior complexidade no modelo criado. Eu dou destaque aqui, primeiro, aos organismos, às entidades financeiras internacionais, né? Então, o BID e o BIRD como membros, como braços do Banco Mundial, o JBIC também, como o Banco Japonês, a CPP como fiadora, constituindo um fundo de investimento, revela uma estratégia muito típica do mercado financeiro, e a CPP tem até então um papel inédito, né? Ela foi criada pensando nesse projeto.
Os fluxos de tanto da SP Trans, usar a Caixa como gestora das tarifas, o Project Finance é um financiamento até então inédito, e a Via 4, ela emite debêntures como forma de capturar recursos para essa operação. Também temos o papel do Unibanco como advisor, e também entendendo aí como a perda da capacidade do metrô, da Companhia do Metropolitano, e passar essa função que era muito característica da Companhia do Metropolitano. E entre os acionistas, tanto dos consórcios quanto da Via 4, a gente destaca aqui a presença do que seriam as maiores empreiteiras nacionais. A CBPO, que era parte do Grupo Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, OS e Queiroz Galvão. E a partir desse destaque, como o meu enfoque as grandes empreiteiras como agentes na produção do espaço, eu faço uma retomada muito breve do que significa esse setor, do que constitui esse setor, que se fortaleceu principalmente, inicia um período de crescimento na década de 50, já quando o Estado Nacional Desenvolvimentista promove o desenvolvimento de infraestruturas, numa posição de contratante de empresas privadas. No momento da ditadura militar, um grande fortalecimento do setor, devido à grande demanda de obras públicas pelo Estado e promovendo um acelerado crescimento dessas empresas. Já na década de 80, em um período de crise, essas empresas elas se transformam em grandes oligopólios, porque elas concentram e centralizam as atividades, por ter tecnologia, só as grandes mobilizam o setor em grandes obras. E já na década de 90, um movimento muito importante de internacionalização e de diversificação de atividade dessas empresas. Elas, na década de 90, se constituem como grandes grupos econômicos que vão atuar em diferentes setores, não só mais em obra pública. E um desses setores, que é muito interessante para a gente, que está olhando para o espaço, e para essas novas modelagens contratuais, é o setor de concessões. Então, a CCR é uma empresa que foi constituída em 98 pelos grupos Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, SV e Servenc. Esse é a composição acionária da CCR em 2006, quando assinou-se o contrato. Então, a Camargo Corrêa e a Andrade Gutierrez, como grandes empreiteiras, aí permanecem na estrutura acionária da empresa, ainda hoje. Ela é uma empresa de capital aberto, o que revela também as transformações em relação às empresas mães, que eram empresas familiares, as construtoras eram empresas familiares. E ela se constituiu como a maior concessionária de estradas do Brasil, especialmente no movimento de privatizações rodoviárias da década de 90 e começo dos anos 2000. E em 2006, ela avança para novos setores, que é a concessão do metrô. Então, em 2006, Ana, ela... Oi. Já deu 20 minutos, dá uma fechada. Vou encerrar. Então, a CCR está na Via 4 como acionista majoritária, a Via 4 que é uma sociedade de propósito específico criada para operar essa infraestrutura. Sem me alongar muito, essa frase, el modelo cambia, pero los actores siguen los mismos, foi dita pela Priscila Connolly em 2017, aqui numa apresentação na FAUSP, e a gente tentou entender nesse trabalho se podemos falar a mesma coisa para o caso brasileiro. Então, a gente percebe aí no caso do metrô que o modelo sim se complexificou, entraram novos agentes, se conformaram novos fluxos financeiros, porém, os atores hegemônicos, as empreiteiras, enquanto agentes historicamente presentes, permaneceram os mesmos e, se reestruturando, ampliaram suas possibilidades de acumulação a partir desse novo negócio. Cabe entender e interpretar essas transformações que vem operando no setor de infraestruturas brasileiro nas 2 últimas décadas, especialmente, e sobre a luz da penetração da lógica financeira nessas novas modelagens, com a conformação desses novos instrumentos, como a parceria público-privada, e quais são os impactos para a provisão de infraestruturas nesse contexto. É isso.
Maravilha, Ana, muitíssimo obrigada. Olha, quase em cima, deu 21 minutos. Pronto, Deixa eu muito parar bom. minha transmissão aqui. Ai, foi. Então, tá bom. Então, Isso, para. Nós vamos deixar as perguntas e o debate todo para o final, tá? Então, a Francisca não se encontra, portanto, é o Guido. Por favor, Guido. Deixa eu pôr minha carinha aqui, pronto. Tudo bem? Eu vou aqui compartilhar a tela. Tá Bom certo. dia a todas e todos, bom dia, Malu. Vocês estão já enxergando a tela? Sim. Se você puder colocar o modo apresentação. Foi? Isso. Lindo, beleza. Tá bom. Então vou Então, começar. São 10h53, você tem seus 20 minutos aí, vai para 11h13. Tá certo. Bom, meu artigo intitulado Capital Fictício às Margens do Elevado, Anúncios de Projetos e Negócios Imobiliários no Minhocão, em São Paulo. Meu nome é Guido Otero. Eu apresentei o mestrado na FAUSP este ano e este artigo um pouco traz algumas das conclusões deste mestrado, que foi apresentado para obtenção do título de mestre em Planejamento Urbano e Regional. Então, o objetivo principal deste artigo é discutir a formação de capital fictício associada à ampliação das rendas imobiliárias, impulsionada por anúncios de projetos realizados pelo poder público com base no estudo de caso das transformações em curso no Minhocão. A metodologia para este artigo, um pouco, por um lado, analisa os anúncios de projeto realizados pelo poder público, que visam a gradual desativação do elevado, a gente chama, ao longo do meu mestrado, de espaço virtual, e por outros, os negócios imobiliários que se estruturam em torno desta estrutura, mapeando a transformação na forma de se comercializar a propriedade, que a gente chama, ao longo do meu trabalho, de espaço concreto. Então, a metodologia é um pouco analisar o imbricamento entre este espaço virtual, o horizonte de desejos institucionalizados no poder público, e o espaço concreto, que é a ação, neste caso, neste artigo, analiso especificamente a atuação do mercado imobiliário para habitação no entorno do Minhocão. Apenas contextualizando, eu não sei se todo mundo é de São Paulo aqui, mas bem rapidamente, o elevado João Goulart é uma via elevada que atravessa o centro de São Paulo, inaugurada em 71, e construída para o trânsito rápido de veículos atravessando o centro da cidade. Atualmente, ela é objeto de uma série de leis, planos e projetos que visam a sua desativação e transformação em parque. E o que a gente vai analisar é um pouco o desenvolvimento do mercado imobiliário às margens desta estrutura. Para este trabalho, a gente se vale da definição do Chesney de capital fictício, que designa todos os ativos financeiros cujo valor repousa sobre a capitalização de um fluxo de rendas futuras que não tem nenhuma contrapartida com o capital industrial efetivo, com o capital produtivo, né? Então, um pouco além da gente mapear a ação do mercado imobiliário nesta região, a gente também analisa a relevância do mercado imobiliário voltado especificamente para a locação, um pouco tentando reforçar aí a questão das rendas imobiliárias, que historicamente estão atreladas à força do setor. E também, por outro lado, a gente analisa esses efeitos, as transformações, na forma de se comercializar a propriedade no entorno do Minhocão, em um contexto de transição do regime de acumulação fordista para o regime de acumulação patrimonial, citando Sandra Lencioni. Entendemos que neste novo regime de acumulação, a propriedade de imóveis e títulos financeiros, ou mesmo intelectual, ganha centralidade justamente por ser ela a propriedade que encerra o direito à captura de rendas. Neste sentido, o poder de classes burguesas estaria crescentemente articulado em torno do pagamento destas rendas, na medida que a valorização se agrega à capitalização destas rendas.
E aqui um pouco interessante essa relação de capitalização, que a gente discute na formação do preço do imobiliário, associado a estes projetos que se colocam para o futuro da estrutura. Então, como que as rendas capitalizam, adiantam este fluxo de rendas, digamos, fictício, ou que não é exatamente uma questão que está se relacionando no momento, mas que se pretende relacionar no futuro. Então, o artigo, no primeiro item, analisa as leis, os planos, leis e projetos divulgados pelo poder público para o Miocão, e aqui não vou me estender em detalhe em cada um destes planos, isso está no artigo, mas de forma geral a gente enxerga 4 incentivos anteriores ao plano diretor de 2014, que são incentivos que não se realizaram enquanto leis, não foram promulgados, mas que se tratam alguns inputs que é interessante, né? Que o projeto do Pitanga Amparo, enfim, acho que não vou me estender, tá? Eu vou aqui passar mais rapidamente, porque acho que não é o ponto principal, mas a questão é que a primeira lei, que foi o primeiro projeto que foi promulgado enquanto lei, é o Plano Diretor de 2014, que no artigo 375 ele institui a gradual desativação do elevado, e é um pouco peculiar aqui neste plano que trata de grandes eixos de desenvolvimento da cidade, tratar de uma coisa tão específica quanto a desativação do elevado. E a partir desta primeira lei, a gente vê o desdobramento de uma série de outras leis ou projetos de lei que buscam, de fato, formalizar este primeiro impulso, de certa forma, abstrato, presente no plano diretor. Daí a gente tem a lei do Parque Miocão e depois também uma série de outros projetos de lei que buscam a revogação desta lei do Parque Miocão. Enfim, fica uma disputa em torno do futuro formal, da formalização desta desativação do elevado. Eu acho que aqui é importante destacar a atuação de algumas organizações da sociedade civil que buscam, por um lado, que buscam nortear o futuro do elevado, por um lado, querendo a transformação da estrutura em parque, por outro lado, a desativação. Finalmente, aqui nos aproximando dos dias atuais, temos os estudos iniciais para a elaboração do PIO Parque Miocão, previsto na lei que instituiu o Parque Miocão, para a gente um pouco, a forma de se detalhar um pouco o futuro dessa estrutura. Então, isso um pouco são todas essas leis, um resumão. E aqui um gráfico que a gente coloquei no artigo, que busca discutir um pouco a relevância destas leis ao longo do tempo. A gente usa a plataforma Google Trends, que mapeia, de fato, a incidência ou a procura de um certo termo na internet. Então, a gente vê aqui que entre os termos Parque Miocão e Desmonte Miocão, aqui em pontilhado, o Parque Miocão é muito mais divulgado, acho que é muito mais de conhecimento público, e a sua predominância aparece justamente na virada de 2013 para 2014, quando se iniciam as discussões do plano diretor, que é também quando surgem ou são formalizadas as organizações da sociedade civil, de um lado a Associação Parque Miocão e do outro o Movimento Desmonte Miocão. Então, um pouco aqui a gente tem o plano diretor, que é justamente que quando começa a ideia do Parque Miocão, eu entendo que começa a ser mais divulgada nos meios de comunicação, na opinião pública, um pouco se gera uma grande ressonância pública em torno dessa transformação. E eu acredito que é curioso aqui que o pico destas interações se dá em 2019, que não é exatamente a data de nenhuma formalização enquanto lei, mas quando a prefeitura quando o Bruno Covas acabava de assumir a prefeitura da cidade de São Paulo, ele divulga o projeto do arquiteto Jaime Lerner para o Miocão. E é curioso que este projeto tinha sido apresentado para a prefeitura em 2017. Ele é recuperado, desengavetado em 2019, quando o Covas assume para dar uma cara para esta intervenção, que é justamente aqui
a Prefeitura de São Paulo divulgando a capa da revista Veja, que trata um pouco do projeto do Jaime Lerner, que no final não se trata de nenhum dos projetos que está caminhando para a transformação da estrutura. E, finalmente, sobre este primeiro item, aqui eu trago um quadro com todos os projetos que mostrei no primeiro slide, mostrando a partir do século XXI, aqui um pouco focamos um pouco nestes projetos no século XXI, dos quais a gente vê dos 13 projetos de leis, 12 tratam da transformação da estrutura. E aí eu acho interessante essas coligações que se formam, tanto da sociedade civil quanto dos vereadores. A gente vê um pool de vereadores grande, né? Um range que vai desde vereadores ligados mais a partidos do centro-direita, até vereadores mais ligados à centro-esquerda, um pouco propondo, por variadas formas, a transformação da estrutura. Então, o que eu acho interessante é que, seja na via de parque, seja na via da demolição, todos estes projetos de leis ou projetos propõem a transformação da estrutura. E os que não propõem o uso de nenhuma mudança é apenas um projeto do Eliseu Gabriel que trata do nome, que altera do elevado Costa e Silva para elevado João Goulart. A partir de então, a gente analisa aqui as transformações concretas na propriedade no entorno do elevado. A gente usa como recorte espacial a zona de estruturação metropolitana definida no zoneamento no entorno do Minhocão, que é a zona que se quer realizar a transformação, se deseja canalizar a transformação da cidade. A ZEM é uma grande macroárea no qual estão os mais elevados coeficientes de aproveitamento. E a gente vai discutir especificamente, aqui é o gráfico que trata das áreas utilizadas para o cadastro do contribuinte imobiliário, do IPTU, da cobrança de IPTU. A gente vê, de 95 para 2019, algumas grandes deslocamentos na proporção de áreas no entorno do Minhocão, e a gente vê o residencial vertical pulando, que é a maior transformação de 22% para 29%, e o residencial horizontal, que concentra a quantidade de cortiços. Neste artigo, eu não trato especificamente dessa questão das pessoas, dos cortiços, trato mais do mercado imobiliário, mas o residencial horizontal diminuindo de 9% para 5%. Aqui também vale a pena destacar, eu não discuto em minúcias no artigo, mas a transformação também de terrenos vagos de 9% para 4%, e se são as grandes, digamos, áreas, e o que a gente um pouco começa a enxergar ao nível de quem anda pelo Minhocão, começa a enxergar essa transformação, essa redução das edificações baixas, né, o residencial horizontal, e a gente começa a enxergar uma quantidade de obras, edifícios bastante forte e preponderante. Daí, avançando com a análise, a gente discute ainda em cima das áreas do IPTU, as transformações, de um lado, do residencial vertical e, por outro, do residencial horizontal ao longo do tempo, nos 3 padrões divididos pelo IPTU, que é médio padrão, alto padrão e baixo padrão, em ambas grandes áreas de residencial. Um pouco o que chama atenção, a partir de 2013, é a elevação do residencial alto padrão, e um pouco o que a gente vai discutir a partir do cadastro da Embraesp, que são justamente os novos lançamentos imobiliários. A gente vê uma subida um pouco exponencial, e do residencial de forma um pouco mais tímida, também no residencial alto padrão, que essas definições são um pouco discutíveis, né? O que é um residencial alto padrão hoje em dia no Minhocão, mas enfim, isso é uma forma de mapear em forma macro esse deslocamento. Daí, entrando nos lançamentos do cadastro da Embraesp, a gente vai discutir os dados que a gente tem a partir de 85, os lançamentos imobiliários no entorno do Minhocão. Então, o que a gente vê é que o mercado imobiliário lançou historicamente produtos no entorno do Minhocão, então não é que hoje é uma novidade os lançamentos. O que a gente vai ver, na verdade, é uma intensificação dessa produção.
Então, a partir de 2013, 2014, a gente vê desses últimos 5 anos sobre os 5 anos anteriores ou sobre os 5 anos anteriores, né, desses primeiros diferentes períodos, a gente vê um aumento de 290% do unidades lançadas sobre os 10 anos anteriores e um aumento de 220% sobre aquele período de 5 anos anterior ao anterior, de 2003 a 2008. Um pouco com isso, a gente verifica, então, um movimento de intensificação da produção imobiliária, pautado principalmente na quantidade de unidades lançadas. Aqui a gente ainda pode ver um aumento de número de lançamentos. É importante aqui ver que o número é 1, 2, 3 lançamentos, ou seja, não é uma quantidade significativa, mas a gente vê de forma paralela um aumento de 40% com relação aos períodos anteriores. É tímido, mas nas unidades lançadas a gente vê esse movimento de forma um pouco mais expressiva. Daí, buscando um pouco analisar esse movimento do mercado imobiliário, em cima de dados da Embraesp, a gente analisa essa produção no Minhocão, aqui nessas barras verticais, um pouco em comparação com a produção do centro da cidade e em comparação com a produção na região metropolitana de São Paulo. O que a gente vê é que é um boom imobiliário atrelado a uma série de questões que eu não discuto no artigo, mas discuto no mestrado, dessa produção imobiliária ganhando fôlego em meados dos anos 2006, atrelado a uma série de atuação das empresas imobiliárias na Bolsa de Valores, enfim, uma série de regulamentações também do mercado imobiliário, que não vou discutir aqui. E a gente vê que no centro da cidade há um boom que começa em meados de 2010, mas que podemos ver a partir de 2013 também, nessa linha pontilhada aqui ao fundo. Então, podemos dizer que a produção no entorno do Minhocão estaria atrelada também a uma dinâmica imobiliária mais ampla no centro da cidade como um todo. E o que a gente vê no mapa é justamente que esses novos lançamentos imobiliários no Minhocão, eles saem da região do Pacaembu, na zona oeste, um pouco mais distante do centro da cidade, e aos poucos vai se aproximando na região da República, atrelada justamente a esse movimento conjuntural da ação do mercado imobiliário atrelado ao centro da cidade. E aqui buscando também discutir um pouco o porquê dessa atuação, a gente primeiro traz a área útil média das unidades lançadas por ano, de novo, tanto na Zen do Minhocão, quanto no centro e na região metropolitana. E o que a gente vê é que, em média, na região metropolitana se lançava, na década de 80, unidades de aproximadamente 130 metros quadrados, e a gente vê essa média cair de forma muito acentuada ao longo do tempo, mas principalmente a partir da última década. Então, que a gente pode discutir essa relação das unidades lançadas na região metropolitana se aproximando das unidades lançadas historicamente no centro da cidade. Se a gente lembrar, a gente pode lembrar das kitnets lançadas no centro da cidade já na década de 50. Então, um produto imobiliário que historicamente foi realizado no centro da cidade, unidades menores, e o que a gente vê é o movimento da região metropolitana como um todo, do mercado imobiliário como um todo, lançando unidades cada vez menores, se aproximando, convergindo essas 3 linhas aqui para uma média mais próxima. Então, um pouco a gente vê esse produto imobiliário um pouco se homogeneizando para um produto imobiliário que se aproxima bastante daquele lançado no centro da cidade. Por outro lado, a gente aqui discute a área média dos terrenos utilizados. De novo, aqui na região metropolitana, essa variação daí tem uma variação bastante acentuada, mas o que a gente vê é uma curva que cresce até meados dos anos 2000 e começa a decrescer na última década, se aproximando novamente daqueles terrenos utilizados tanto na Zen Minhocão quanto
no centro. De novo, essa ideia de convergência nos parece um pouco dar algumas respostas também para a atuação do mercado imobiliário no centro da cidade. Guido, vai Sim. concluindo que falta 1 minuto. Tá bom. Bom, finalmente aqui a gente mapeia os lançamentos imobiliários nesses... A gente vai discutir, acho que vale a pena olhar no artigo. E aqui, para encerrar, esses novos produtos que associados para alocação, seja de camas estudantil, seja aqui de unidades de apartamentos minúsculos, como esse plataforma da Vitacom, que aluga as unidades lançadas. Eu vou aqui ler o encerramento, Malu, mais fácil. Em suma, discutimos como a publicação destas leis, planos e projetos ganharam atenção nos meios de comunicação até se constituírem enquanto consenso em torno da transformação do espaço, seja lá qual for. A construção envolve uma série de atores públicos, coligação de vereadores de diferentes partidos e umas poucas organizações civis que se debatem sobre a especificidade do seu desenho, mas avançam na necessária transformação do espaço. Vimos com estes projetos pouco concretizaram seus objetivos, mas no sentido da efetivação de um programa de intervenções públicas, mas às margens não observamos a mesma paralisia. Apesar de verificarmos que o mercado imobiliário historicamente produziu de forma regular no entorno do elevado, mais recentemente podemos observar um processo de intensificação da produção imobiliária. A partir do século XXI, observamos uma série de lançamentos residenciais próximos ao centro da cidade, produção que a partir da metade da década de 2010 se intensifica, associada ao movimento conjuntural de intensificação da atividade imobiliária na região central. Apesar destes projetos terem intervido pouco em termos efetivos, às margens do elevado, a propriedade tem se transformado, capitalizando estas supostas transformações. Quem especula é o poder público. Verificamos ao longo deste artigo uma intensificação da produção imobiliária associada à oferta de novos produtos voltados para a locação de espaços cada vez menores, que reforçam a centralidade das rendas imobiliárias no produto imobiliário e, consequentemente, a formação de capital fictício. Este processo que articula interesses monopolísticos, agentes da sociedade civil e do poder público, aproxima a construção de consensos e práticas hegemônicas de controle da produção do espaço, a renovação urbana enquanto diferenciação espacial e homogeneização das relações de produção se realiza capitalizando na propriedade as transformações anunciadas pelo poder público antes mesmo que estas aconteçam. Obrigado e desculpe aí pelo tempo. Certíssimo, muito obrigada. Então, eu queria saudar, temos a presença do nosso primeiro hispanohablante nesse grupo. Alô, Daher, bem-vindo. Daher é o professor da PUC Chile, muito querido e muito importante nessa rede. Então, é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigada. Muitíssimas graças. Então, é o seguinte, eu acho que a Francisca definitivamente não veio. Então, passo na sequência ao último trabalho, que é o mercado imobiliário empresarial dos centros históricos, do Diego e da Norma Lacerda. Não sei se vocês vão compartilhar, mas, em consideração ao Daher, falem despacio, por favor, para que se compreenda bem. Ok. Então, por favor, agora são 11h16. Vocês vão até 12h16 e teremos um bom tempo 12? para... 11h16, desculpe, você vai para 11... Olha que eu vou, viu? Não, 26, 11h36, certo? Certo. Ok. Vamos lá. Você vai compartilhar a tela, não? Sim, vou.
Bom dia a todos. Eu sou Diego Maciel, economista, mestre em estatística, doutor recentemente, agora em 2020, em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi feito em coautoria com a minha orientadora, a professora Norma Lacerda. Ele é um pouco um fruto da nossa tese, defendida agora no início do ano, antes da pandemia. E a gente vai tratar um pouco sobre o mercado imobiliário de centros históricos, especificamente no contexto das políticas públicas intervencionistas e seus reflexos sobre as dinâmicas imobiliárias. Antes, algumas evidências para a gente discutir em relação ao centro histórico. É um centro bastante heterogêneo, tanto em relação à dinâmica imobiliária quanto às dinâmicas socioespaciais. Essa heterogeneidade ela é verificada tanto intra-bairro como entre os bairros. E essa característica heterogênea instou o nosso grupo de pesquisa, que já vem se debruçando sobre isso desde 2012, a conceber esse mercado, na verdade, é formado por submercados imobiliários. Não necessariamente que esses submercados respeitam as fronteiras dos bairros. E o nosso submercado de análise é o submercado bairro do Recife, que é especificamente essa parte sul aqui do bairro, né? O bairro é uma ilha, para quem não conhece, essa ilha aqui. E o submercado bairro do Recife é esse quadrilátero, é a parte sul da ilha, que é de fato onde ocorrem a maior parte das transações imobiliárias e onde ocorreram as políticas intervencionistas. Então, esse quadrilátero aqui vai ser foco do nosso objeto de estudo. Bem, mais algumas evidências interessantes, e antes de falar nesses preços propriamente ditos, é importante a gente deixar claro que o preço, apesar de ser uma variável importante em qualquer mercado, principalmente o imobiliário, é uma variável dificílima de obtenção, até porque ela é estratégica. Então, você trabalhar com o mercado imobiliário e não ter acesso ao preço é uma tarefa bem complicada. E aí, tentando contornar isso, o nosso grupo de pesquisa, desde 2016, tem um rico banco de dados com os preços de oferta naqueles sites especializados, visitas em loco, né? A gente ligava para as placas de anúncios e perguntava esses preços. Então, a gente tem aí, desde 2016, um acompanhamento sistemático desses preços de oferta imobiliária. E aí, o que é que chamou a atenção no levantamento desses preços? O nosso bairro do Recife, né, que faz parte daquele submercado que eu apresentei agora há pouco, além de ter uma das maiores médias de preço por metro quadrado de aluguel empresarial, ele possui também uma variabilidade muito grande, confirmada pelas maiores medidas de variabilidade estatística, desde o padrão, o coeficiente de variação, o valor mínimo e o valor máximo. Não, fora isso, fora essa variabilidade, 70% das ofertas de imóveis nesse submercado estão concentradas em apenas 5 logradouros, que estão aqui destacados: a Rua do Apolo, Rua da Guia, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês de Olinda e a Vigário Tenório. E mesmo apenas em 5 logradouros, você já percebe aqui uma variabilidade imensa. Você tem preços, por exemplo, desde R$ 14,00 na Rua Vigário Tenório a valores de R$ 42,00 na Rua do Bom Jesus. E em paralelo a essa dinâmica imobiliária, o nosso centro histórico, como um todo, sofreu alguns processos intervencionistas pontuais, sendo o Porto Digital, lá em 2000, o mais importante, né? Em linhas bem gerais, o Porto Digital ele tenta trazer para aquela parte sul da ilha, que eu destaquei um pouco mais atrás, um local, um parque tecnológico, né? Que atrai empresas da tecnologia da informação, da economia criativa. E essa atração é feita principalmente através de isenções fiscais, né, tributárias, em relação ao ISS, uma redução de 60% que é dado para a empresa desse setor que se instalar no bairro do Recife. Outros processos intervencionistas também ocorreram no centro histórico, em paralelo ao Porto Digital, como, por exemplo, aqui o
o projeto Porto Novo, que foi em 2012, que é mais ligado às atividades de lazer e turismo, né? Houve uma grande reforma e o estabelecimento de bares e restaurantes. E também no outro bairro, o bairro de Santo Antônio, que está aqui circulado um pouco mais abaixo, a gente percebeu uma mudança de funcionalidade nessa porção específica do bairro, com uma demanda, um aumento na demanda por imóveis para o estabelecimento de atividades educacionais, principalmente faculdades, por conta da expansão do ensino superior aqui no Brasil, principalmente a partir do primeiro governo Lula. E aí, diante de tudo que foi apresentado, o nosso objetivo principal é investigar como é que o poder público, né, ao direcionar essas políticas intervencionistas, além deles moldarem submercados imobiliários bem diferentes, até porque isso repercute, como é que isso materializa as chamadas situações de mercado, que é na verdade, o que é a situação de mercado? A situação de mercado é um modelo teórico novo que nós trazemos na tese, que foi defendida agora em fevereiro, que tenta, na verdade, uma sistematização. Todas essas evidências que eu apontei agora, então a gente juntou tudo isso, colocou um pouco de algumas informações teóricas e montou esse modelo situacional para explicar principalmente como é que é formado esse preço de transação, né, desses imóveis. Não é um preço qualquer, a gente chama aqui de preço situacional. E o que seria esse preço situacional? Em linhas bem gerais, não vou me adentrar tanto, mas seria um preço que ele é reflexo tanto das políticas do Estado aqui no circuito externo, como também do imbricamento entre as características espaciais, as degradações, revitalizações, o contexto socioespacial, como também o próprio mercado e esses agentes que demandam e ofertam imóveis. E tudo isso, esses agentes operam segundo uma racionalidade situada, que a gente também não vai aprofundar muito, mas em linhas bem gerais, aquele homus econômicos, da teoria econômica, que só faz maximizar a utilidade nos modelos, ele perde um pouco de espaço e ele toma a decisão agora situado no espaço que ele está compreendido, né? Independente de ser demandante ou ofertante de imóveis. E aí tudo isso aí vai formar o preço situacional. É um preço de monopólio, evidentemente, mercado imobiliário em centros históricos não poderia ter uma outra característica. Esse não é de monopólio, mas é um monopólio situacional, que vai levar em conta a influência das políticas estatais intervencionistas sobre a formação desse preço. E aí, como é que a gente tem um modelo teórico, que é isso aqui, que é uma sistematização disso tudo que eu acabei de falar, mas como é que a gente vai, então, colocar a mão na massa, né? Medir, quantificar todas essas influências multidimensionais? E para isso foram criados os indicadores situacionais, e a gente tentou, com esses indicadores, fazer proxies, né, para aproximar essas multidimensões tão complexas desse mercado imobiliário, tomando um nível espacial o mais articulado possível com o imóvel, que é o logradouro. A gente percebeu que não podia tomar como medida de análise o bairro como todo, ele é heterogêneo, então o indicador ele poderia comprometer. Então, qual foi a saída? Pegar cada logradouro e calcular diferentes indicadores para esses logradouros e tentar identificar semelhanças e diferenças. Então, você tem, por exemplo, na tese são mais indicadores, são acho que uns 9 indicadores, mas para esse trabalho a gente selecionou os 5 principais. O primeiro, ele mede o nível de monopólio da oferta nos logradouros, naqueles 5 que eu apontei como os principais, né, que concentram a maior parte das ofertas e das transações. O indicador da qualidade do espaço, né, conservação, integridade desses bens. Quanto vale esse logradouro, né, o valor patrimonial que a gente obteve fazendo uma média histórica das transações de compra e venda dos últimos 17 anos, de 2000 a 2017. A gente pegou esses dados no ITBI e calculou a média histórica atualizada pelo IGPM. O penúltimo indicador de demanda empresarial, para ver o peso, né, a quantidade de empresas que concentra naquele logradouro em relação ao bairro como um todo. E um indicador importantíssimo, que é esse quinto, que é um indicador relacionado à percentagem de empresas das atividades tecnológicas, que são empresas que, notadamente, têm relação com o porto digital.
Então, esse conjunto de 5 indicadores é o nosso método de análise para o modelo de situação de mercado. E aí, alguns resultados interessantes, você percebe claramente padrões de semelhanças e diferenças entre cada logrador analisado. Em relação aqui à propriedade imobiliária, notamos uma alta concentração aqui da Rua do Bom. E em relação a, por exemplo, a precariedade espacial, que quanto maior, mais precário é o logradouro, você tem essa aglutinação de 3 logradouros, um mais ou menos com a média precariedade e um outro com uma boa qualidade, né? Ele tem uma baixa precariedade. A mesma coisa em relação aos preços, os preços históricos que eu falei ainda há pouco, nos últimos 17 anos, de 2000 a 2017. A Rua do Bom Jesus, aqui na quinta linha, que apareceu como um logradouro com maior concentração, com uma boa qualidade espacial, ele de longe é o logradouro mais valorizado nesses 17 anos, né, R$ 2.900, o preço do metro quadrado de compra e venda. E em contraposição, por exemplo, a Rua da Guia, a segunda linha da tabela, que é menos da metade desse valor, né, 1.393. Então você já percebe uma diferença bem expressiva entre o maior e o menor logrador em termos de valor patrimonial. A mesma coisa foi identificada em relação à demanda empresarial, essa tabela aqui da esquerda. Você percebe que a Rua do Apolo, a Marquês de Olinda e a do Bom Jesus concentram a maior parte das empresas, né, 13%, 12% e 11,5%, enquanto que a Vigário Tenório e a Rua da Guia concentram uma parcela bem menos específica, bem menos expressiva. E como uma consequência disso, nosso último indicador, o que relaciona atividades tecnológicas, né, em cada logradouro, novamente, a Marquês de Olinda, a Rua do Bom Jesus e Rua do Apolo, com percentuais altíssimos de concentração dessas empresas, enquanto que a Rua da Guia e a Rua Vigário Tenório aparecem com percentuais bem baixos. Então, sistematizando esse monte de resultados e indicadores, percebemos então que naquele submercado operam 3 situações de mercado. A gente tem a situação 1, que é caracterizada exclusivamente pela Rua do Bom Jesus. É uma rua que tem um alto nível de monopólio da oferta, uma boa qualidade espacial, uma alta valorização patrimonial e um bom porte empresarial e uma razoável especialização em atividades do Porto Digital. Já na situação 2, congregou a Rua Marquês de Olinda, a Avenida Marquês de Olinda e a Rua do Apolo. Em relação ao monopólio da oferta e à qualidade espacial, essas ruas não são tão parecidas. De fato, você percebe até uma divergência. Porém, em relação à valorização patrimonial e ao porte empresarial, elas são tão semelhantes que nós, por isso, decidimos colocá-las numa única situação. O porte empresarial e a especialização das atividades de tecnologia são bem semelhantes e bem expressivas nesses dois logradouros. E num outro cenário totalmente diferente, temos a Rua da Guia e a Rua Vigário Tenório. Baixa qualidade espacial, baixa valorização patrimonial e porte empresarial inexpressivo e não especializado. Então, o que é que a gente conclui de tudo isso? Que o Estado, de fato, segundo o nosso modelo teórico, ele é um agente indutor de situações, porque quando ele estimula as empresas de tecnologia da informação a se estabelecerem em alguns logradouros, ele dá uma nova funcionalidade, ele valoriza aquele logradouro, enquanto que outros logradouros que não têm aquelas empresas instaladas, eles ficam presos àquela lógica, né, antiga da degradação e da falta de valorização dos imóveis. Então, nossa principal conclusão é que o Estado, de fato, nesse submercado, ele é também um agente imobiliário, por induzir essas configurações de mercado. E aí, por fim, a gente traz algumas indagações para reflexão. Notamos claramente aqui no bairro do Recife que já há um esvaziamento de alguns imóveis em relação por conta do home office, porque é uma coisa que veio para não voltar, né? É uma tendência daqui para frente cada vez maior a consolidação do home office. Então, por conta disso, as empresas não precisam mais de tanto espaço físico. E aí vem a pergunta, será que vai haver um colapso nesse aluguel para empresas de alto serviço agregado? Será que a gente vai estar diante de um novo ponto de inflexão, onde os preços vão voltar a cair
e vai haver uma degradação ou um possível abandono desses espaços. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado. Perfeito, muitíssimo obrigada. Você absolutamente em cima. Deixa eu só... Eu não sei como é que faz a... Já saiu. Já saiu? Já saiu. Da minha tela já saiu. Tá. Saiu de todos, né? Bom, eu acabei de olhar nos participantes, acho que a Francisca não veio mesmo. Um minutinho. Ana, Antônio, Diego, Guido, Laísa, Norma e Pedro. Não. Bom, então temos um enorme tempo de conversa aí. E, bom, eu tenho várias questões e acho que, enfim, deu muito certo dentro da expectativa do que era esse, enfim, do que é esse subgrupo 9 que está levantando, no fundo, a grande questão de como o poder público tem induzido transformações, de certa forma lidando com o abstrato e muito sem domínio ou com um produto perverso daquilo que, pelo menos no discurso, é posto como proposta. Então, eu acho que esse vai ser o tom um pouco geral dessas 3 sessões, hoje, amanhã e na sexta-feira, e eu acho que já aprendemos bastante, ouvindo uns com os outros, e enfim, a conclusão momentânea que eu chego é que hoje se tem um urbanismo um pouco aprendiz de feiticeiro, que começou a lidar com elementos abstratos, tanto renda fictícia quanto incentivos, como a formatação das parcerias público-privadas, e que não se tem claramente um domínio do impacto e das consequências desse tipo de instrumentos. Então, acho que os 3 trabalhos são fundamentais nessa busca. Está claro que ninguém tem conclusão nenhuma, mas eu acho que é uma busca que vai cercando por todos os lados. Então, eu teria aqui uma pergunta para cada um, só para começarmos o bate-papo, mas antes disso, pergunto ao nosso queridíssimo Antônio Daher se ele gostaria de fazer alguma questão ou se espera o debate e pergunta em seguida. Abre o microfone. Gracias, María Lucía. Agradezco también las presentaciones que alcancé a escuchar. No sé si entendí bien, pero creo que plantean un punto fundamental. Me refiero al rol del Estado y en particular de las políticas públicas sobre el mercado inmobiliario y en consecuencia también al rol de las políticas públicas en la equidad territorial, afectando los precios, afectando las condiciones de competencia, afectando, por supuesto, las plusvalías, también manifestándose como capital ficticio en valorizaciones anticipadas del suelo y de la oferta en blanco y verde, que a veces como método sistemático de financiamiento las propias empresas inmobiliarias. Mi preocupación fundamental, que comparto con los autores, es
que muchas veces las políticas públicas urbanas, territoriales, de vivienda e incluso de vivienda social, terminan siendo profundamente inequitativas. Muchas políticas públicas en periodos de crisis, como los actuales, con inspiración keynesiana, con el afán lícito de tener un efecto anticíclico y lograr reactivar las economías. Sin embargo, logran, a veces indirectamente, que los beneficios vayan precisamente a los sectores empresariales y no necesariamente a los sectores sociales más vulnerables. Por lo tanto, solo reitero mi gratitud a los expositores y dejo planteado este tema que es fundamental, en mi opinión, sobre el carácter de las políticas públicas urbanas de vivienda y territoriales en general, que no siempre llevan a la equidad y que muchas veces terminan siendo socialmente regresivas. Gracias, María Lucía. Graças, Antônio. Penso que ele fez uma boa síntese do que entendo que é a busca desse grupo 9, e é exatamente o debate que vai transcorrer nesses 3 dias pela manhã. E, enfim, acho que a grande questão está posta. Eu vou encaminhar da seguinte forma. Na verdade, eu tenho uma pergunta específica para cada um, e dentro do conjunto eu acho que é esse ponto que o Daher coloca e que seria legal se vocês comentassem. Então, vou fazer as perguntas uma para cada um. Depois abrimos, eu vi que a Laisa também está presente, se ela quiser fazer mais alguma questão, e depois vocês respondem para a gente poder concluir. Bom, então, na pergunta, no trabalho da Ana, é o seguinte: se você está trabalhando a questão da visibilidade e do controle, ou seja, daquilo que se chama accountability, nesses formatos de parcerias e nessas formas contratuais. Para, na sequência, o Guido, você, enfim, o que você evidencia, e isso tem aparecido em várias outras cidades no país, é que não é nem necessário o poder público tomar a iniciativa e fazer a política, basta anunciar que já há um impacto sensível. Inclusive, eu tenho uma aluna que trabalha isso em Maringá, que é uma cidade média no Paraná, onde justamente essa mesma figura do grande arquiteto que faz um projeto que desencadeia a valorização só pelas palavras. Então, depois estou pensando em passar esses contatos de todos para que a gente circule a informação. Então, o que eu perguntaria para você é se esse novo produto no Minhocão tem
uma presença do aluguel temporário, tipo Airbnb e coisas assim, que em cidades como Buenos Aires tem gerado um forte impacto na oferta de habitação. Então, como é que se você já tem alguma análise sobre isso? E, finalmente, para o Diego, eu, muito entusiasmada com a sua proposta dos índices, mas pergunto, na verdade, você está querendo racionalizar aquilo que é o mercado monopolista, entender como é que funciona essa vantagem do mercado monopolista. E, enfim, se é um pouco isso que você está tentando descobrir e qual é o limite dessa busca. Então, essas são as minhas perguntas. Aí temos os comentários do Daher, e se a Laisa quiser perguntar mais alguma coisa, diga, ou mais tarde vamos ter tempo para mais uma rodada, porque são 11h40, a gente vai até 12h15. Então, Ana, vamos lá. Acho que obrigada. A Laisa não se manifestou, então vamos vocês três falando. Tá. Sobre accountability, especificamente, não estou trabalhando com esse termo ainda. Entendo o avanço, né, dos instrumentos financeiros e da importância que isso vai ganhando nas modelagens. E apesar de não estar trabalhando com esse termo especificamente, a gente tem trabalhado de forma geral na compreensão de como foi se tornando importante, né, esses procedimentos de métricas, né, dos instrumentos financeiros para viabilizar e acho que, sobretudo, a atratividade da iniciativa privada nesses modelos, né, se sobrepondo a qualquer demanda social pela linha do metropolitano. E aí, uma coisa que, inclusive, a gente discutia ontem numa reunião do grupo de estudos sobre essas questões de métricas e de accountability, como que elas promovem uma fragmentação, né, das infraestruturas para que se viabilize essas concessões. Então, como a linha 4 é pensada de forma fragmentada do resto do sistema, mas, por outro lado, integrada, né? Ela é fragmentada, porém integrada ao sistema para garantir uma demanda, uma forma de capturar até um trabalho morto que está colocado nessa infraestrutura, garantindo a viabilidade do negócio da área. E acho que as questões de métricas, elas apareceram muito na modelagem do projeto. Tanto a questão das projeções de demanda, as métricas que estão no contrato de fórmulas para mitigação de risco de demanda para o concessionário, mitigação de risco de variação cambial. Eu acho que essas métricas aparecem e no sentido sempre de garantir o negócio para o privado. Garantir um Estado, né, garantidor ali dos riscos do capital, acima de garantidor de qualquer risco social ou provedor, enfim, de uma infraestrutura que não deveria ser pensada com uma lógica de lucro, né? Ela é, por si só, financeiramente deficitária, então, quanto é problemático. Mas acho que é até um ponto importante para a continuação do meu trabalho aí, acho que é um termo que temos que trabalhar, porque se queremos entender a penetração da lógica financeira na produção do espaço, né, acho que é um termo que precisa ser trabalhado mesmo. Principalmente na possibilidade do controle social dessa entrada nas políticas públicas. Legal. Guido?
Sim. Bom, um pouco respondendo as indagações suas, Malu, e do Daher, sim, é um pouco o tema da pesquisa, é justamente como que o Estado não precisa intervir efetivamente no espaço para estimular a ação do mercado imobiliário, ou seja, a transformação se dá de forma anárquica pela atuação do mercado e não pela ação coordenada ou planejada do Estado. O Estado só anuncia ideias, projetos, né, nesse espaço virtual para que o mercado um pouco haja de forma anárquica às margens desse projeto. Um pouco essa discussão que levanto, e é legal assim, ver que isso tem outros lugares onde está se discutindo a mesma a nova forma de se planejar cidades, né, diria, uma nova forma de planejamento urbano, que não realiza ações, só ideias, né, só discurso, exatamente. E daí, é isso, e como elas afetam as condições de oferta, né, um pouco, de fato, interessante, apesar de sempre ser difícil de mapear, né, e daí um pouco relacionando com a apresentação do Diego, como é difícil obter dados do mercado imobiliário que permitam justamente a gente ver a efetividade ou não dessas ações, né, no tempo. Daí um pouco respondendo, Malu, sobre essa pergunta sua especificamente sobre as plataformas de Airbnb, né, como elas atuam. No meu trabalho, eu não entro especificamente no cadastro do Airbnb para mapear isso, mas eu mapeio os novos empreendimentos voltados unicamente para a locação, que tem tudo a ver, né? Então, sim, a gente vê a presença de, por um lado, esses empreendimentos voltados para habitação estudantil, né, para camas, né? Então não se aluga nem sequer o imóvel como um todo, a unidade habitacional, mas se aluga uma cama compartilhada no espaço com X alunos, aumentando isso de forma exponencial as rendas imobiliárias, né? Então, se a gente tinha um proprietário numa habitação, agora a gente tem 4, que dividem mensalmente uma mensalidade. Não dividem, nem multiplicam, né? Isso que é interessante, não é que o valor do imóvel se divide em 4, mas elas 4 aumentam o valor do imóvel, né? É a inversa que se realiza, né? E mapeio também a ação, por exemplo, da Vitacom, que tem esse aplicativo House, que eu mostrei rapidamente no final da apresentação, que é uma espécie de Airbnb, é a mesma coisa. É um aplicativo que disponibiliza numa plataforma tipo Airbnb ou as unidades próprias da Vitacom ou as unidades compradas pelos novos proprietários da Vitacom. Então, é peculiar a ação coordenada desse mercado, que não é unicamente então para compra e venda de imóveis, mas também para locação, e daí a ideia justamente do aumento das rendas imobiliárias a partir da locação de imóveis. E também um pouco eu começo a olhar, lá no Miocão aparecem também uma série de atores voltados para a habitação social, né? A partir do programa Minha Casa Minha Vida, a oferta de imóveis de habitação social faixa 2, que daí tem toda uma discussão até que ponto é uma habitação voltada para iniciativa estritamente das camadas mais baixas, mas que das conversas com o pessoal da Magic, que é justamente essa incorporadora que tem realizado essas habitações de interesse social no centro, aparece também a ideia de locação social, e daí é um outro universo aí de discussão de como que a locação social vai intervir nessas rendas imobiliárias, se não aí serve também para alavancar o valor do imobiliário. Enfim, eu acho que isso responde um pouco a sua questão, etc. Ok, eu só espero que a gente tenha a oportunidade de estarmos todos juntos no final. Está na última sessão, tem apenas 3 participantes, para que tenhamos um espaço para concretizar um pouco, enfim, aquilo que a gente agrega. Então, Diego, por favor. Lúcia, eu acho que você tocou num ponto bem delicado, né, em relação aos limites dessas coisas que a gente faz, que a gente pesquisa. É claro que o preço é uma variável muito complexa, de difícil enquadramento teórico, metodológico,
ele depende de decisões coletivas, mas ao mesmo tempo individuais, então realmente é muito complexo. E um outro fator que dificulta ainda mais é a falta de acesso a esses preços, como o colega também, Guido, reforçou, é muito difícil o acesso à informação desses preços, porque ele é estratégico, então muitas vezes o inquilino não quer falar, porque acha que nós somos concorrentes, queremos ocupar aquele espaço, não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. E a mesma coisa, o acesso ao proprietário é dificílimo. Parece que eles vivem num mundo à parte, você não consegue contato com o proprietário de imóveis do centro histórico como um todo. É muito difícil. E para colocar ainda mais dificuldade, é uma temática muito nova e muito recente, né? Os nossos estudos, o nosso grupo de estudos, o GENF, talvez foi o pioneiro para estudar esse mercado imobiliário dos centros históricos, e eu reforço o DUS, né? Porque é um mercado imobiliário bem específico. A gente começou em 2012 e desde então várias mudanças, várias idas e vindas, avanços, retrocessos, mas duas coisas são fatos e são certeza. Primeiro, predomina o mercado de aluguel e aluguel voltado à empresa, né, de bens e serviços. E o espaço residencial cada vez mais diminuto e o comércio e serviços avançando. Então, eu acho que o limite do modelo está nessa própria natureza do preço, que eu já acabei de comentar, e são pistas, né? A gente vai pegando informações, tentando modelar, mas a gente sabe, tanto é que na tese, Lúcia, a gente sempre chama atenção que esses indicadores são proxies, são aproximações para mensurar dimensões muito subjetivas. Então, nós temos consciência, sim, dos limites, mas, entretanto, eu entendo que há um avanço, né? Em pelo menos você começar a modelar alguma coisa, ainda que tenha muita coisa a ser melhorada. Eu queria saber se a professora Norma tem um desejo de complementar com alguma coisa. Olá. Norma. Bom dia, né? Então, realmente, né, eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse estudo, né, que compartilhei com o Diego, em relação a essa área da cidade do Recife, né? É uma área, inclusive, tombada pelo IFAM. Ou seja, isso faz com que haja uma forte inelasticidade da oferta. Isso, com certeza, também justifica esses altos preços, ou esse monopólio. Aliás, não monopólio, eu falaria em oligopólio. E por quê? Tendo em vista que é exatamente um tema, né, que perpassa as três apresentações, que é a presença, né, das políticas públicas. As empresas de tecnologia da informação e economia criativa têm uma isenção, uma redução do imposto sobre serviços da ordem de 60%. O que isso, inclusive, gera uma competição desigual em relação às outras atividades. Ou seja, eu quero instalar um restaurante na Rua do Bom Jesus. E recupero o imóvel. Eu não gosto dessa isenção. E tem mais, por tempo indeterminado. E quem faz a gestão desse parque tecnológico é o núcleo de gestão do Porto Digital, uma organização sem fins lucrativos, que hoje já é proprietária de 7.440 metros quadrados, apenas nessa área que é tombada pelo IFAM. E o governo do Estado cedeu para o núcleo de gestão do Porto Digital gerir 15.000 metros quadrados. Isso, né, totaliza hoje 23.000 metros quadrados. A Santa Casa da Misericórdia é uma das maiores proprietárias também no bairro do Recife. Ou seja, em torno de 20% da área total
exatamente dessa área que nós estudamos, e por que somente essa área? Porque é essa área que tem, as empresas se concentram ali. Por quê? Porque tem fibra óptica, né? Então, a gente tem 2 proprietários que hoje já são donos de 20% da área total construída. Ou seja, é um submercado imperfeito e que caminha para feições de oligopólio. Diferente, inclusive, dos outros submercados que nós conseguimos identificar no Centro Histórico do Recife. Era isso que eu gostaria. Lúcia? Não. Fechei o microfone para não fazer barulho e esqueci. Perfeito, muito obrigada. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão eu teria mais uma perguntinha para você. Já te passo, Guido. Se nessa avaliação da formação do preço, se aqueles indicadores que vocês consideram, se vocês incluem alguma coisa de presença de moradores de baixa renda, porque isso no mercado residencial tem sido, só nesse país horroroso, um motivo de grande desvalorização. Pergunto se num centro histórico e na área comercial isso também acontece. Antes de vocês responderem, deixa o Guido fazer a pergunta. É pergunta que você vai fazer? Para eles também, não? Sim, pergunta para eles. Então faça, depois eles respondem em conjunto. Tá, eu acho que a pergunta é parecida para os dois, um pouco discutindo a questão do preço do ativo, né, os preços, entender essa questão das rendas, né, como que as rendas contribuem na formação do preço. Entendo que, assim, tanto no metrô, ou seja, quanto o pagamento assim do ticket contribui para essa empresa, esse grande consórcio, precificar o ativo. Isso é uma pergunta assim para a Lígia. E para o Diego, um pouco essa discussão aí da formação do preço, de fato, muito complexa, né? Ficam umas discussões cheias de meandros. E daí eu tenho duas perguntas. É uma pergunta única com duas vias, né? Porque você, um pouco para discutir o preço de locação, né, o preço de aluguel, você recorre ao preço do ativo imobiliário, né, o preço de venda. Isso que eu entendi da sua apresentação, né? Então, até que ponto isso não é um inverso, né? Se não é a locação que determina o preço. Um pouco assim, o que a gente vê nos manuais de mercado imobiliário, a gente vê que o preço de um imóvel, muitas vezes, né, está determinado por um fluxo de rendas futuro, e daí entra a questão da capitalização e do capital fictício, né? Então, diz até que ponto o preço é determinado pelo valor da locação, e até que ponto, nessa condição de monopólio que vocês descrevem, quase assim, de uma forma... Nunca vi, né? Em São Paulo, não sei se existe uma condição de tal nível de monopólio, assim, de um determinado espaço por poucas empresas, até que ponto o preço daí não vira uma condição completamente arbitrária, né? Fica impossível de determinar. Se duas pessoas são donas desse valor, então fica essa competição entre duas questões que daí quase não tem como proxy que dê para mensurar a partir disso. Então, um pouco essas minhas perguntas. Começando daqui de trás para frente, respondendo logo o Guido, essa questão do preço é realmente muito interessante, Guido. As visitas em loco, por exemplo, demonstraram que as ruas têm dono. Então, o preço é por rua. Nessa rua aqui é do fulano de tal e o preço é X para qualquer imóvel, dado a intensidade desse poder de monopólio dos proprietários. Então, o preço, de fato, é difícil. O preço, o que a professora Norma falou da inelasticidade da oferta, o que significa isso em termos práticos. Independente da variação do preço, você não tem como variar a oferta de bem, né? O bem está lá, estático. Então, de fato, é difícil você tentar até modelar movimentos de demanda em relação à oferta, porque não tem como você aumentar a capacidade construtiva. Os imóveis são tombados. Você não pode demolir e construir edifícios. Então, tudo isso bota mais elementos aí nessa dificuldade.
Em relação ao que a professora falou, lá do... Deixa eu ver aqui, eu não me perdi aqui. Professora, você não pode reforçar a sua... em relação a moradias de baixa renda. Em relação ao bairro do Recife, é uma coisa bem delimitada, existe uma comunidade lá, acho que com 400 pessoas, eu acho, a do Pilar, que é histórica, e a gente não identificou a repercussão disso no nosso modelo, a gente sabe que existe, mas no caso do bairro do Recife, não teria tanta influência, porque é uma coisa muito pontual, muito cercada, sabe, naquela parte específica, e são 400 pessoas apenas. Porém, em relação aos demais submercados, a professora Norma, se quiser complementar, eu agradeço. A gente sabe que o bairro de São José, principalmente, ele agrega ainda a moradia de baixa renda. Inclusive, o próprio Porto Digital está com um movimento de uma gentrificação, né? Eles não falam assim, mas a gente sabe que é assim, não sei como eles vão fazer isso, mas tornar o centro histórico habitável para os funcionários do Porto Digital, que pertence de fato à classe média e média alta. Então, eles querem demolir lá algumas coisas, alguns espaços e tornar esses imóveis ocupados pelos trabalhadores do Porto Digital, que, pasmem, temos em torno de 10 mil funcionários trabalhando. Isso antes da pandemia. Não sei como é que está agora, pela questão do home office, mas antes da pandemia era em torno de 10 mil trabalhadores. E aí, quando você coloca com uma demanda residencial, esses trabalhadores, suas famílias, né, pai, mãe, filho, você vai ter uma habitação gentrificada, sim, no centro histórico, se o plano do Porto Digital der certo. A professora Norma quer complementar com alguma coisa em relação a isso? Não, porque é incrível o poder do Porto Digital em relação ao centro histórico, como o Diego disse, né, falou, chamou a atenção. Ele se resumia inicialmente, o objetivo do Porto Digital era atrair empresas, mediante incentivos, mediante disponibilizar terrenos, mediante infraestruturas, que foram, como eu falei, uma das mais importantes foi adotar aquela área de fibra óptica, né? Posteriormente, ele se afasta de seu objetivo inicial, que era recuperar o bairro do Recife. Eles atravessam a ponte, a abrangência territorial, ela é significativamente, digamos, ampliada, e passa a ser todo o bairro de Santo Antônio, uma parte do bairro de São José e ainda um outro bairro vizinho, que não faz parte do centro histórico, que eles delimitaram o quadrilátero. Então, o que é que o núcleo de gestão do Porto Digital está fazendo? Planejando o uso do centro histórico do Recife. Uma entidade, né, pressiona a prefeitura, inclusive, né, quando eu digo que ele amplia a sua abrangência, amplia a abrangência de isenção do incentivo fiscal da ordem de 60%. Então, as coisas estão, assim, a política de gestão do centro histórico, a gestão está sendo dada dessa forma, ou seja, está havendo uma privatização da gestão. Perfeito. Ana, por favor. Oi. Está fechado. Então, respondendo um pouco a indagação do Guido, e a gente trabalha junto, né, bastante, acho que essa questão dos preços e rendas aparece muito para a gente, e também entendo que tem uma diferença aí da pesquisa sobre infraestrutura, né, da pesquisa de imobiliário, talvez o preço do ativo da infraestrutura seja... dessa concessão seja mais sobre as rendas, né, que essa concessionária vai poder extrair com essa concessão. Então, eu entendo que ele esteja expresso aí como preço, talvez, pelas remunerações que essa concessionária vai ter. Então, o montante do contrato, a contraprestação pecuniária que o Estado paga, a remuneração tarifária, que é baseada na projeção de demanda, e as rendas complementares que a concessionária pode explorar ali, né, comerciais, dentro das estações, outras coisas que pode se extrair de renda complementar,
mas acho que a gente está falando muito mais de rendas do que de preço e da capitalização dessa renda por essa concessionária, né? Muito mais do que muito mais baseada em uma renda capitalizada do que num preço real ali de remuneração, talvez da produção real, né? De algo assim. E outra coisa que tem aparecido bastante agora no trabalho é sobre os desvios, né, do que essa concessionária obtém aí, as multas e as compensações, os reequilíbrios do contrato que foram arcados pelo Estado no andar do projeto. Então, acho que é isso, assim, a discussão fica mais sobre a categoria renda do que sobre a categoria preço, talvez. E também queria fazer uma pergunta para o pessoal do Recife, porque talvez um pouco polêmica, queria saber, eu trabalhei na JW Urbana em 2018, quando estava desenvolvendo o POT, né, o Plano de Ordenação Territorial do Recife, e não conheço o Recife pessoalmente, mas conheço um pouco da dinâmica por ter trabalhado no plano diretor, e achei muito interessante, porque ambas as pesquisas do imobiliário têm essa relação aí com o plano diretor, né? No Minhocão muito clara, já passou um tempo muito maior do que do Recife, e eu queria saber, assim, como que foi essa discussão para esse território que trabalham, e também, se, não conhecendo esse território, né, e vendo que você trabalha com o preço de aluguel, né, com aluguel desses imóveis, se existe uma análise de vocês em relação à produção imobiliária, se existe uma pressão imobiliária nessa área por novos produtos, ou se é uma área já muito consolidada, que não tem essa pressão imobiliária ainda incidindo, só para entender melhor mesmo. É isso. Professora, pode falar? Pode. Não, professora Norma, em relação ao plano diretor? Posso. Bom, em relação ao plano diretor, não ocorreram mudanças significativas em termos de proposta. Na realidade, o IFAM apoiada pela Unesco, está desenvolvendo uma consultoria para definir novos parâmetros. Hoje, os parâmetros são muito rígidos. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que o entorno. Né, do centro histórico, ele está surgindo como uma nova fronteira de valorização do capital. E assim, sim, de unidades habitacionais novas, inclusive em decorrência da grande amenidade, que é exatamente, né, os prédios virados para, né, as frentes d'água, que são várias frentes d'água que nós temos aqui no Recife. Inclusive, o plano diretor é muito questionável. Eu participei de algumas convidadas pelo Habitat, né, para opinar a respeito. Fora isso, eu não tive nenhuma outra participação, e ele estar em debate, né, na Câmara, mas sem muitas implicações, assim, ou transformações em relação ao Centro Histórico do Recife. É isso. Guido quer comentar? Só para completar, eu gostaria de dizer que tem um bairro no Centro Histórico do Recife, que é o bairro da Boa Vista, uma parte dele, que é uma zona especial, né, de interesse histórico, e aí também fortemente nesse bairro onde existe, né, toda uma estrutura habitacional, ou seja, né, imóveis tombados, imóveis cujo padrão de ocupação
é de casas até 2 pavimentos e a maioria delas destinadas à habitação. E o que acontece? Na hora que a gente tem uma legislação permissiva, né, numa área, então você cria uma grande tensão, né, entre o estoque novo, que é lançado no mercado, e o estoque antigo de imóveis usados. E nós não pensamos nisso, os legisladores não pensam nisso. Ou seja, qual é se a gente quer revitalizar uma área, né, como é que a gente faz uma legislação que causa uma pressão, né, desigual entre os imóveis novos e o estoque antigo? Isso é um problema que a legislação, né, urbanística em geral não se lembra, né, ou não se dá conta, ou não se lembra, não se dá conta, é porque eu estou sendo muito delicada. É o que está exatamente atrás do processo. É isso aí. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Eu só queria dar uma dica para o Guido, que vale a pena você dar uma olhada no mercado de locação em Buenos Aires, porque pela demanda turística, acontece o seguinte, tem pouca oferta para venda, então o preço de venda dos imóveis é muito alto, mas como tem muito imóvel disponível de pessoas que não querem vender, o preço do aluguel cai. Então, são umas loucuras assim. Eu sugiro, se você continuar nessa pegada, dê uma olhada nisso. Agora, só para complementar, gostaria de dizer que nós estamos acompanhando tanto compra e venda, como também o aluguel. Só que, teoricamente, a gente tem se debruçado de desvendar o funcionamento do mercado imobiliário de aluguel para atividades comerciais e de serviço, né? Porque, teoricamente, é muito pouco trabalhado. É quase inexistente bibliografia sobre isso, sobre esses processos. Tá certo. Obrigada. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Daher quer deixar mais um alô ou encerramos já precisamente às 12h15? Muito bem, Lúcia. Parabéns, Lúcia. Assim, nós e o Big Ben. Quer dizer mais alguma coisa, Daher, ou simplesmente até amanhã? ¿Quieres decir algo o solo hasta mañana? Abre el micrófono. Muchas gracias. Hasta mañana, María Lucía. Ok. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Tchau a todos. Tchau, tchau a todos. Tchau. Delícia ver vocês, viu? Também achei. Bom, Norma. Foi ótimo. Gostei muito. Legal. De todas as apresentações. Até a Bia eu vi de passagem aí, né, Bia? Estava em aula, que agora a gente pode ter esse dom da onipresença, né? Sair da aula meio-dia e sair correndo, só para ver o final. Bom, parabéns. Como eu falei, sejam bem-vindos a Blumenau. A gente pira com essa coisa, mas enfim, tá tudo certo. Tchau para vocês. Tchau, até amanhã.